Quantos creem que Deus te ama nessa noite? Aleluia, glória a Deus. O Senhor não vai deixar a tua bênção passar por coisinhas, ou por problemas, ou por vontade de ninguém, porque o Senhor te conhece. O engraçado é que o Senhor queria ensinar algo para aquelas pessoas. Não só o milagre vai acontecer, mas Ele queria ensinar algo. E Ele pergunta: quem dentre vós que tendo algo para fazer, quem dentre vós que tendo uma ovelha que está numa situação difícil, não vai lá e ajuda ela, mesmo sendo no dia de sábado? E eles ficam em silêncio. Eles não têm o que responder, porque era comum. O judeu, embora da lei, do rigor, das regras que ele vivia, ele sabia que a sua propriedade, os seus bens também tinham um valor considerável. E era comum, mesmo um sacerdote ou um fariseu mais conceituado, se tivesse um animal dele passando dificuldade, ele ia lá cuidar. E Jesus pergunta: o que vale mais? Uma ovelha ou um homem? E quantas vezes a gente dá mais valor para os bens terrestres? Quantas vezes a gente dá prioridade para outras coisas e esquece que o que tem mais valor para Deus é o ser humano, é o seu próximo, é o seu irmão, é aquele que está bem do seu lado. O Evangelho de Cristo é amar a Deus e amar o seu próximo. E quantas vezes nós damos prioridade aos nossos bens, aos nossos afazeres, e esquecemos do nosso irmão que está ali do lado, precisando simplesmente de uma palavra, de uma ajuda, simplesmente de uma oração, simplesmente de uma ajuda. Eu quero dizer para você que todos os homens da terra têm prioridades e objetivos, mas o Deus do céu, a prioridade dele é eu e você. Aleluia, glória a Deus. Todos os homens têm projetos, todos os homens têm planos, todos os homens marcam datas para acontecimentos. Talvez as empresas estejam aí se preparando para 2020, 2030. Talvez as pessoas tenham projetos para o ano que vem. Mas eu quero dizer nesta noite, com esta palavra como foi lida, o Senhor, Ele dá prioridade a você, irmão. Deus dá prioridade à sua causa, à sua necessidade. O homem é prioridade para Deus. Glória a Deus. Quantas vezes você chega na igreja e fala: meu problema não é lá tão muito importante. De repente tem uma pessoa que necessita mais. Talvez o meu problema não é lá, isso daí já estou acostumado com ele, já tenho passado tanto tempo por isso. Tem pessoas que às vezes se acomodam com o problema, já está lá na prova há tanto tempo, né? E vai e se acostuma. Mas Deus sabe, Deus conhece. Assim como os fariseus estavam de olho naquele homem, Deus já sabia que ele estaria ali naquele culto. Fale para o seu irmão assim: Deus sabe por que você veio aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus te conhece. Ele sabe quando você veio da sua casa e levantou e falou: hoje eu vou ali no culto, hoje eu vou ali porque eu quero receber uma bênção, eu quero receber uma cura, eu vou ali porque o Senhor vai fazer algo diferente comigo nesta noite, eu vou ali porque eu preciso. Ninguém precisa saber, mas Deus sabe que eu preciso. Aleluia, glória a Deus. E logo mais o autor de Mateus, ele, depois do acontecimento, ele cita aí alguns versículos e fala, como disse o profeta Isaías. Ele confirma as características do agir de Deus. E o meu servo, a quem eu escolhi,
ele não vai ser manso, ele não vai arrumar confusão, não vai arrumar barulho, não vai abrir, aleluia, em discussão, aleluia. Talvez os fariseus naquele dia quisessem abrir uma contenda, uma confusão, uma briga. Ele vai falar que pode, a gente diz que não pode. Ele vai falar que é, e a gente diz que não é. Mas Jesus, ele não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com a cura daquele enfermo, daquele homem que precisava de Deus naquele dia. Jesus não veio para arrumar confusão, para ser comparado com Buda, com outra religião. Jesus veio para agir, para fazer, para transformar, para curar e para mostrar a sua glória. Ele diz assim que o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem a minha alma compraz, porém nele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios a minha justiça, o meu juízo. Não contenderá, nem clamará em alta voz pelas ruas, mas ele também não esmagará a cana trilhada, e nem ouvirá, aleluia, e nem apagará o mourão que fumega. A cana trilhada deve ser bastante conhecida dos irmãos. São aqueles caniços que ficam à beira do rio, dos lagos, né? E aquelas tubinhos servem para muita coisa. Servia para o papiro, cortava lá, e ela inteirinha, depois de cortada, tratada, ela servia para fazer papel, servia para ser usada como flauta, servia para vários outros itens, dependendo. Mas, de vez em quando, os animais iam beber água no lago, e aí passava em cima do caniço, e aí quebrava o caniço. E aí o caniço quebrado não servia para mais nada. Não servia para fazer papel, não servia para fazer flauta, um instrumento ou qualquer outra coisa. E as pessoas, quando iam procurar um caniço ou alguma coisa ali, aqueles caninhos, a cana trilhada, né? Ou a cana, desculpe, quando eles iam procurar a cana, eles queriam uma cana perfeita, inteira. E se ele visse que algum animal passou por ali, o boi passou para beber água e destruiu aqueles caniços não servem, só servem para jogar fora. O texto diz que talvez ninguém dê valor para você, como um caniço trilhado, que alguém já passou por cima, que alguém já tentou acabar, que alguém já tentou destruir o seu orgulho, a sua paz, aquilo que você tanto, aleluia, tinha buscado, e as pessoas tentaram destruir e ninguém mais te dá valor. Deus manda dizer nessa noite que Ele não vai desprezar você, aleluia, que seja uma cana trilhada, que seja uma pessoa que ninguém mais dá valor na sociedade, que talvez os seus amigos, a sua família não tem mais você em grande autoestima, mas o Senhor manda dizer para você que Ele te ama, que Ele te conhece e Ele quer mudar a sua vida. Ele não vai desprezar a cana trilhada e nem o pavio que fumega. Aleluia, glória a Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite como cana trilhada, como um pavio quase apagado, e ainda precisando de Deus. Todas essas características que eu falei desse texto que foi lido aconteceu há 2000 anos atrás, mas eu quero dizer que Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo. Ele está aqui nessa noite. Quantos creem nessa palavra? Pode dizer amém. Aleluia, glória a Deus. Deus te conhece, sabe o seu nome, e Ele marcou um encontro com você nesta noite. Aleluia, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu ser, Ele quer tratar com você, Ele quer entrar com cura na sua enfermidade, Ele quer entrar com solução na sua vida espiritual, Ele quer mudar um quadro, aleluia, que você tem visto como um quadro ruim para a sua vida, mas o Senhor te chama, Deus te ama e Ele abre a oportunidade para você
quero fazer um convite para você. Aleluia, glória a Deus. Onde está uma pessoa para Jesus nessa noite?